papo com ele, Rodrigo Cohen, que já está aqui comigo, analista de investimentos e também cofundador da Escola de Investimentos. Seja muito bem-vindo aqui aos nossos estúdios, Rodrigo. Bom te receber por aqui, Rodrigo. Muito obrigado pelo convite. Vamos lá. Vamos lá, vamos começar falando um pouco sobre esse mercado. Lógico, temporada de resultados está aí acontecendo, está rolando, a gente tem resultado da Vale para poder ser divulgado logo mais. O mercado já espera uma queda dos números, principalmente por causa dessa cotação do minério em patamares bem mais baixos do que o trimestre passado. Porém, por outro lado, a gente também tem alta do dólar, que pode trazer um certo alívio para companhias como a Vale, por exemplo, né? Temos todas essas diretrizes aí da China para poder facilitar a entrada do capital estrangeiro. Eu queria entender o que você espera para esse TRI da Vale e como você avalia o impacto do câmbio na Vale e dessas diretrizes aí da China tentando facilitar a entrada do capital estrangeiro por lá. Bom, acredito que a Vale, existe uma dúvida, né? A gente não sabe que o resultado não saiu ainda, mas pelo que eu ouvi nos bastidores, alguns players que estão mais profundos nessa área, nesse setor específico, disseram que o resultado deve vir bom e o mercado pode ter uma surpresa. Vamos aguardar, né, para ver o que acontece. Mas, de qualquer forma, a Vale sempre é beneficiada pelo dólar, né? A China, por mais que tenha tido um PIB abaixo do esperado, demorou para divulgar, né, ter essa questão toda. Eu acho que a China sempre, né, é um consumidor muito grande da Vale, não só da Vale, mas de toda a siderurgia. Isso ajuda, né, o Brasil a ter ações valorizadas nesses setores. Então a gente tem o dólar, a gente tem um resultado possivelmente bom, mesmo com a queda do minério. Tá? E a gente também tem uma troca, isso não foi falado, mas é importante mencionar, a gente tem uma troca dos investidores saindo de Petrobras e entrando em Vale. Tanto que ontem Vale subiu bastante, mesmo com o minério caindo, e um dos motivos, né, que se falava aqui no mercado era exatamente esse, os investidores saindo de Petrobras e entrando em Vale para poder, né, não ficar tão à mercê, né, da volatilidade nesse período aqui pré e pós-eleição, quase chegando lá. Pois é, né? A sensação que eu tenho, até já conversei com o pessoal aqui mais cedo, gente, parece que a gente vai chegar no Réveillon em 2 dias. Mas para domingo faltam 3.459 dias. Tá impressionante esse negócio. Ó, deixa eu só te passar já um recado aqui do pessoal do chat. Já tá dando boa tarde aqui. O Rodrigo Hanner, ele tá dando boa tarde aqui para você, inclusive. Dando um abraço. Manda um abraço aí pro Rodrigo Cohen, aqui de São Paulo. A gente também tá aqui em São Paulo, os que gostam muito de você. Deu boa tarde aí pro grande professor Rodrigo. Olha aí. Ah, tem mais gente aqui. Ó, gente, faz o seguinte, ó, participem, mandem suas dúvidas, aproveita que o Rodrigo está aqui para poder entender um pouco mais sobre esse mercado. Eu vou continuar aqui, né, trazendo minhas dúvidas aqui com o Rodrigo. Falando agora sobre essa questão dos Estados Unidos, Rodrigo. Eles revogaram medidas restritivas aí contra, né, exportações de produtos do aço brasileiro, que estão em vigor desde 2016. Deixaram de ser cobradas taxas adicionais de até 45,58% na importação de produtos laminados e a quente saídos aqui do Brasil. O que isso muda para o setor? Porque vamos, né, concordar que é uma taxa até bem elevada, né? Bem elevada, e isso é só mais um motivo, né, para a gente esperar um favorecimento tanto do setor minério, siderurgia, quanto da Bolsa como um todo, porque uma coisa acaba puxando o outro. O investidor estrangeiro, ele olha muito para o Brasil nesse momento. O Brasil, na minha opinião, pelo que a gente estuda e vê aí todo mundo falando, é top pick o Brasil é top pick dos emergentes. Então, eu acho que isso é só mais um motivo para poder mostrar para o investidor que realmente, né, o Brasil é a Bolsa do momento. Vamos olhar agora um pouquinho para hoje, né? Hoje temos aí nos destaques de alta, setor de construção, educação. Até deixa eu trazer isso aqui para a gente dar uma olhada. Sei que eu comecei essa edição do Top News, eu trouxe isso. Olha só, a Edux está subindo ali 9,79%. Não está sozinha, num bloco aqui também tem, também tem Cogna, que vem subindo, aqui 6,71%. No setor de construção, a gente tem algumas construtoras aí muito mais ligadas também à construção popular, MRV, que vem performando aqui nas altas desde mais cedo, 4,68% de alta, enfim. E as grandes varejistas ali, ou seja, setor de construção, educação, varejo, que, como sabemos, são setores que podem se beneficiar com maiores pacotes voltados para programas sociais, no caso de uma vitória do Lula. Porém, como que você avalia esse risco que os investidores estão tomando diante de um cenário tão polarizado como que a gente tem nessas eleições, Cohen? Olha, eu acho que a gente tem 2 pontos aqui. O primeiro ponto é que esses setores com certeza se beneficiam, né, com uma vitória do Lula, porque
acesso ao crédito mais fácil, então isso, como você falou muito bem, baixa renda, construção, né, construtores de baixa renda se favorecem. A gente tem também o setor de educação, que o Lula é um apoiador muito grande também, então esse setor, a gente vendo aí Cogna subir, para quem tem Cogna na carteira, e a gente também consegue ter uma chance, né, maior das varejistas subirem em virtude do crédito mais fácil também, então varejistas também principalmente de baixa renda. Eu acho que esse é o primeiro ponto, tá? Isso é um fato, tanto que está subindo, né, com a proximidade com o Lula na frente. O outro ponto é que, na minha opinião, mais uma vez, eu acho que, independente de quem ganhe, para o Brasil tá ótimo. Então, eu acho que a gente se beneficia com um ou com o outro. Aí me perguntaram, né, qual é a melhor carteira para eu fazer agora? Eu vou fazer uma... Porque as últimas perguntas dos últimos tempos têm sido essas, né? Qual a melhor carteira? Eu vou carteira Lula ou carteira Bolsonaro? Qual das duas? Na minha opinião, as duas, né? A gente tem que diversificar, tem que escolher boas empresas, que independente de quem ganhe, se a gente escolhe boas empresas, independente do setor, a gente tem aí chance de ter aí um resultado muito bom na nossa carteira. E aliás, isso está muito claro, né? Porque na semana passada a gente viu essa disparada de Petrobras, Banco do Brasil, que são estatais ali que a gente sabe que aí realmente no plano do Bolsonaro ele favorece muito mais privatização. Aí depois perde tudo desse rally, aí vem agora o outro setor que seria essa carteira Lula, ou seja, está muito dividido, mas o mercado, pelo menos hoje, está fugindo um pouco desse ruído político, né? E aí eu queria entender se você acredita que todo esse ruído ainda pode estar pesando, por exemplo, na decisão do investidor estrangeiro na hora de colocar o dinheiro aqui no Brasil, ou você acha que esse risco já foi precificado? Na minha opinião, esse risco já foi precificado, apesar de ser bem difícil, a gente falta aí 2 pregões, né, para as eleições. Mas o investidor estrangeiro tem, esse ano, a gente tem um superávit de 80 bilhões, eu não lembro o número exato, mas tem um enorme, né, de entrada de dinheiro do investidor estrangeiro, já sabendo que ia ter eleição, já sabendo com a possível vitória do Lula, que ele estava na frente das pesquisas, né, e ainda, então assim, na minha opinião, já está precificado, o investidor estrangeiro já sabe o que pode acontecer, já está preparado para isso, e a gente, como está perto, né, a Bolsa hoje está subindo, talvez porque não teve nenhuma notícia, né, recente, assim, que pode mudar alguma coisa. Então, na minha opinião, isso não muda nada nos próximos 2 dias. Aliás, o Guilherme Hanna está aqui dizendo assim, adoro o Cunha, ótimo professor, gostaria de saber dele o que podemos esperar para a semana que vem para a Bolsa. Eu acho, inclusive, que essa é a grande pergunta de $1 bilhão, viu, Guilherme? É difícil essa, hein, Cunha? É difícil essa. Eu tenho as minhas apostas pessoais que vou fazer, independente de quem ganhe, eu já tenho mais, né? Se um ganhar, eu já sei o que vou fazer, se outro ganhar, eu já sei o que vou fazer. Mas, na minha opinião, né, o que pode acontecer é o que aconteceu no final do primeiro turno, pós-primeiro turno, né? Que caso Bolsonaro vença, a gente vai ter aí a Bolsa bombando, subindo muito, né? Rumo ao topo histórico aqui, depois rumo aos 150 mil pontos. E caso Lula vença, na minha opinião, a gente já sabe que ele não vai tomar, né? A gente acredita que ele não vai tomar nenhuma atitude que seja realmente prejudicial, né? Ele vai fazer a forma dele de governar e a forma dele está tudo bem, mas ele não deve tomar nenhuma atitude que vá prejudicar e causar um impacto tão grande assim. Então, acredito eu que, mesmo que o início seja um pouco mais volátil, um pouco mais incerto, tanto que ele ainda não divulgou, né, a equipe dele, que ele já... Eu vi uma postagem ele falando, eu não vou divulgar porque se eu divulgo o nome de um, eu crio inimizade com outros 30, então eu vou divulgar só depois. Ele está na frente também, o time está ganhando, não se mexe, né? Então, acho que ele não vai causar nada que atrapalhe, né, a gente e que faça a nossa bolsa cair. Então, acredito que mesmo que no início seja mais volátil, caso ele seja eleito, depois a tendência é a bolsa lá para cima. Talvez eu acho que ter um posicionamento muito mais de cautela nesse momento, porque eu acho até arriscado, assim, né, dada a minha... Quem sou eu aqui para estar falando alguma coisa, mas você sair mudando totalmente a sua carteira, já precificando uma coisa que não dá para ter certeza, tem uma polarização muito grande, talvez aí manter, né, uma vigilância seja muito mais interessante do que você querer mudar tudo radicalmente, que é o que a gente vê hoje, a mudança total do que o que a gente estava vendo aqui a Bolsa. Se você pegar o pregão de quinta-feira e de sexta com o de hoje, meu Deus do céu, você fala, cadê, né? Petrobras, cadê as outras ações que estavam aqui disparando, né? Com certeza, e assim, Bolsa é para longo prazo, né? Então, mesmo que seja day trader, um exemplo, né? Tudo bem, mas no final das contas, bolsa é para longo prazo. Então, eu acho que você não deve
tomar uma atitude desesperada com uma posição, né, que você tenha e que você definiu que era para longo prazo, a menos que a empresa mude, né, a sua realidade, a sua dinâmica, e aí mude o conselho, e aí, né, o setor não está bom por algum motivo macro, mas caso contrário, uma coisa não depende da outra, ao contrário, se cair, melhor que você compre ainda mais barato. Então acho que nenhuma atitude precipitada e nervosa você deva tomar nesse momento. Eu vou entrar aqui um pouquinho no setor de petróleo, inclusive, né, para poder a gente falar um pouco mais sobre essa questão da commodity em si. Aí, comparando ali os setores, por exemplo, a gente sabe que as maiores fatias realmente aqui para o índice, né, para a Bolsa, Vale e Petrobras, são as que pesam bastante. Então, em cima dessas duas commodities, sempre ali, né, a nossa movimentação da nossa Bolsa aqui no Brasil. No petróleo, a gente tem uma alta agora, por exemplo, de 1,3%, barril cotado a $94,85. No minério de ferro, a gente tem a queda, que era o que a gente estava conversando agora há pouco. Com esse cenário que a gente tem de incertezas lá na China, né? E, por outro lado, em relação ao petróleo, uma demanda crescente por essa questão de energia, que isso está muito em queixa até então. Para qual desses dois setores você está mais aí voltado, Cunha? O que você acha que poderia ser um momento? A gente sabe que são setores cíclicos, claro, né? Mas para pelo menos um médio prazo, o que você acha que seria mais interessante em relação à commodity? Qual dos setores? Eu acho que Petrobras traz um risco maior, pelo menos no curto prazo, né? No caso da vitória do Lula. Mesmo assim, China está aí, eu sei que a prioridade, a preferência é muito mais por minério, mas China também é um grande consumidor. Então, acho que Petrobras é uma boa escolha, apesar desse momento. Então, o setor de petróleo, para mim, sempre é bom. A gente tem a OPEP divulgando sempre, nos últimos dias, né, divulgando parada na produção, né, diminuição na produção de petróleo, isso leva o preço para cima. Então, eles têm na mão quando eles querem fazer com que o preço suba e, no momento, interessa para todo mundo. E Petrobras tem acompanhado isso. Petrobras acompanha muito mais o petróleo do que qualquer outra coisa. Então, acho que, na minha opinião, é o que eu escolheria. Falando agora sobre o setor de bancões, tivemos aí quarta-feira de Copom, né? E aí a taxa de juros se manteve, o Copom decidiu manter aí a Selic. E pelo que vem no comunicado ali logo em seguida, ainda tem a ata, né, para poder ser divulgada, mas pelo comunicado eles não pretendem mexer nessa taxa até pelo menos ali meados do ano que vem. E aí eu queria entender na tua visão como que ficam os bancos nessa situação. Ontem a gente tinha queda do setor como um todo, mas também tinha queda na Bolsa inteira. Hoje a gente tem uma alta de todos os bancos, apesar de Santander ter tido aí um resultado que não agradou muito o mercado, hoje está subindo 2,25%. Aqui também teve uma questão de margens ali sendo comprometida. Mas essa questão dos juros para os bancos é uma coisa que divide muito o mercado, né, Cunha? Tem gente que acredita que os juros mais altos, a Selic mais alta, é um benefício porque você pode aumentar margens aí de produto. Aí já tem gente que acredita que não é legal, não é interessante para os bancões, porque com os juros mais altos as pessoas não querem entrar em financiamentos, por exemplo, vem a questão da inadimplência. Qual que é a tua visão relacionada a isso para esse setor de bancos, diante do Selic, diante desse cenário de 3,75 que a gente tem? Eu concordo com os dois lados. Eu acho que o banco ganha dinheiro nas duas pontas, tanto com os juros para cima, porque ele tem o spread mais alto que ele pode cobrar nos empréstimos, e também com os juros lá embaixo, que ele consegue ter mais cliente, né, pegando empréstimo dele. Então, acho que, na minha opinião, o acesso ao crédito fica mais fácil. Então, na minha opinião, os dois cenários são bons para os bancos. Rafael Miranda está trazendo aqui uma pergunta no nosso chat. Ele pede para te perguntar, Cunha, em relação ao dólar. Se o Lula ganhar, o risco de subir para R$6 é certo? Para ter certeza, a gente não tem uma bolinha de cristal aqui, mas Cunha, como que está a sua expectativa aí para o câmbio, então? Olha, a minha expectativa para o câmbio no curto prazo, caso o Lula vença, é de alta, tá? O dólar tem se valorizado bastante perante seus pares, principalmente, né, em virtude da queda, pelo menos no momento, da Europa, né, como um todo, o que está bem bagunçado lá, commodities em alta, a gente tem aí energia difícil depois da Rússia e Ucrânia. Tem coisa do Putin hoje, ele falando, não vi ao certo aqui, mas o Putin hoje também já fez as peripécias dele. E então, com isso a gente tem o dólar para cima e o dólar aqui segue o dólar mundial. Essa é a primeira coisa, que é uma coisa importante a gente saber. Segunda coisa Lula ganhando, a gente talvez tenha uma instabilidade, pelo menos inicial no mercado, até a gente saber o que pode acontecer. E instabilidade faz com que o investidor vá para o Porto Seguro. O Porto Seguro, com certeza, nesse momento pode ser renda fixa e também pode ser dólar.
Uhum. Bom, aqui tem até, deixa eu até trazer uma notícia que saiu há pouco, gente, em relação ao Putin. Ele realmente participou ali de um fórum mais cedo, voltou a criticar o Ocidente, algumas situações, eu até vou trazer detalhes sobre isso daqui a pouquinho, mas uma notícia que acaba de sair que eu estou olhando aqui é que o Putin recua e descarta literalmente o uso de armas nucleares na Ucrânia. O líder da Rússia afirmou que nunca disse nada sobre o uso desses armamentos e alegou não fazer sentido esse tipo de ataque à Ucrânia, nem sob a perspectiva militar, nem sob a política. Bom, o Putin também tinha dito que não iria invadir a Ucrânia, né? E aí fica a interrogação, o que será? É sempre muito duvidoso, mas só o fato de cogitar o uso de armas nucleares, isso já mexeu com a economia do mundo inteiro, isso bagunçou, deixou todo mundo ali naquela expectativa. Essa situação, né, de aversão a essa escalada dessa guerra pode ainda afetar a nossa bolsa aqui? Quando estourou lá no início do ano, a gente viu um impacto realmente. Mas agora você acha que a gente consegue seguir mais descolado, Cohen? Eu acho que a gente já está um pouco mais preparado, né, para novos acontecimentos nesse sentido, mas no final das contas a gente nunca sabe, né, se a gente realmente está blindado com coisas desse tipo. Infelizmente é uma coisa triste, né, isso, mas provocou uma queda muito grande na Europa, que já vinha numa situação difícil, no mundo todo, né? Os Estados Unidos também já vinha numa situação difícil, commodities lá para cima, fazendo os preços subirem muito, a gente também foi muito impactado por isso, né? O mundo está todo junto. Então, assim, acredito que a gente não vai ser impactado com alguma novidade menor, mas se tiver alguma coisa realmente fora da caixa, a gente não tem como prever. Para a gente ir encerrando aqui o nosso papo, o Guilherme Hanna está dizendo assim, quais cuidados para quem vai operar no índice e dólar na abertura do mercado na segunda-feira, Rodrigo? Uau, ótima pergunta. Operar na segunda-feira, pós-eleição, né? O day after, eu acho que vai ser bem emocionante, mas é brincadeira, você tem que ter, com certeza, muita segurança, uma gestão de risco muito boa. Você tem que saber que o dinheiro é uma coisa de muito valor, né? E você tem que ter respeito por ele. Então, segunda-feira de manhã, a minha recomendação é que se você for entrar, você entre pequenininho, você não entre grande, não faça nada diferente do combinado com você mesmo antes do mercado abrir. E aqui uma última aqui para poder trazer, porque aí chegou aqui de última hora o Gilson Moraes, ele diz assim, com o agro no Brasil cada vez mais forte, com grandes exportações de commodities, a tendência é de valorização do real frente ao dólar. Com esse desejo de dólar no Brasil? Olha, acredito que o setor agro realmente é muito forte aqui, mas tem essa questão toda, né? Exportação, é bom que o dólar aqui esteja lá para cima, então sempre fica nessa queda de braço, né? O Banco Central muitas vezes força o dólar para baixo, mas não pode forçar muito, porque senão também chega a não ser bom para o Brasil, né? Se o dólar voltasse a R$1, seria ótimo, a gente ia poder ir para a Disney, né, e festejar e fazer muita coisa, mas em compensação para o Brasil não seria uma coisa muito boa, visto que o Brasil é um país que exporta bastante, então acho que sempre o equilíbrio é a melhor solução. Ô Cohen, você é corredor? Você corre? Tem um recadinho aqui, o pessoal está pedindo para você correr 10K aqui em São Paulo. Só me convidar, manda um direct para mim no meu Instagram que eu vou. Fica aí, então, o Rodrigo Hanner, que está dizendo assim, fala para ele correr, pede para ele correr 10K aqui em Sampa. Olha aí, já vai estimular esse lado da saúde, é importante também. Nem só de mercado se vive, né, Rodrigo? Com certeza. Para a gente encerrar, deixa aqui então o seu recado, suas considerações finais aqui para os investidores. Né, a gente tem, por um lado, risco político, assim, tem os ruídos políticos, por outro lado, tem um cenário macro, a economia global, né, com alta inflação, juros sendo elevados pelos bancos centrais no mundo inteiro, ou seja, qual é o teu recado finalzinho aí para os investidores hoje? Eu acho que o mundo é um equilíbrio, a vida também deve ser equilibrada, então o ideal nesse momento é a gente não estar na tensão que todo mundo está. Vai acontecer uma coisa ou outra, um vai ser eleito ou outro vai ser eleito, o que importa é que nada vai mudar, ninguém vai sair dos seus empregos, as empresas vão continuar gerando renda para todo mundo que trabalha, então vamos continuar, vamos fazer o melhor que a gente sabe que com certeza a gente vai sair vencedor. É isso aí, Rodrigo Cohen, analista de investimentos e cofundador da Escola de Investimentos, muito obrigada pela tua participação, por vir aqui ao vivo no nosso estúdio, muito obrigada mesmo, é sempre bom ter convidados por aqui, até uma próxima. Valeu, obrigado. Tchau, tchau.